Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Diário Online. Vocês acreditam na existência de extraterrestres? E mais, que eles possam estar entre nós? Indo um pouco além, que eu ou você podemos ser um deles? Eu converso hoje com o ufólogo Chico Penteado, que diz ser a reencarnação de uma espécie de ET. Chico, seja bem-vindo a mais uma edição do Diário Online. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Não, foi um prazer. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, Chico. Obrigado. Chico, direto ao ponto. Quantas abduções, eu posso dizer que você já sofreu, enfim, por quantas abduções você já passou? Olha, é muito difícil você dar um número, né? Mas as que contam, assim, que aparecem no meu livro, eu tenho um livro chamado Conversando com os Reptilianos, e nesse livro eu conto 3, basicamente, entendeu? Uma com o Gray fez um exame médico. Isso vai, os anos de ouro, assim, do meu contato foi 2005 a 2007, 2008, tá? Depois disso caiu bastante, hoje em dia praticamente eu tô fora. Mas naquela época eu tive um encontro com o Gray, depois eu tive algumas viagens astrais e contatos mais de nível mais astral com extraterrestres, loiros, que eu entendo como pleiadiano, e finalmente com os reptilianos, e esses foram me dizer que eu era uma reencarnação de reptiliano, etc, etc. Por isso, eu gostaria de corrigir, de dizer que eu não me considero um ufólogo, eu me considero um contatado. Contatado. Porque um ufólogo é uma pessoa que meramente estuda o caso dos outros, né? Quando você tem um contato pessoal, você parece ser chamado, que os Estados Americanos chamam de contactee, o contatado, ele tem uma experiência própria, né? Porque ser um ufólogo é ser um pesquisador, e eu fui um ufólogo científico, comecei com a Roseli Vaz de Lima, naquela vigília clássica, naquela pesquisa clássica de campo e tal, mas eu vinha ser pego. Então, nesse caso, passa da condição de ufólogo para a condição de contatado. Entendeu? Sim. Ô Chico, o Gray que você falou seria essa espécie mais comum, que o pessoal está mais habituado a ver. O cabeçudo de olhão, o famoso. É cinza, né? Gray é cinza. Ele tem aquela cor de durepoxi. Tá. Ô Chico, tem um número aproximado de quantas espécies de extraterrestres possam existir? É infinito, mas assim, no contexto da ufologia, você tem o arroz da festa, assim, você tem umas 3 espécies, ou 4 espécies, ou 5 espécies, que são assim mais frequentes, né? Que é o Gray, absoluto campeão, né? Atua muito, 70% dos casos. Tem o reptiliano, que tem visto com frequência. Tem esses seres de aparência humana, que geralmente são loiros, que a gente chama de pleiadianos, ou também tem os mais brancos. Também nessa categoria eu coloco seres assim, de pele azulada, ou com algumas diferenças assim, de um ser humano, mas às vezes tem uma pequena diferença, mas de aparência humana, mas a gente não sabe dizer se são variantes da mesma, ou se são outras, né? Depois tem insetoide, que também aparece um pouco. Você tem também os seres que agora ficou meio na moda, né? Falar de felino, de ser de aparência felina, que eu particularmente nunca vi, mas tem gente que diz que viu. E tem seres também, ou uma manifestação que a gente chama de ômegas, quando aparece só uma silhueta de energia, uma forma humana de energia. A gente não sabe se é o mesmo ser se manifestando numa espécie de holograma, ou se é um outro tipo de ser. É um pouco difícil para a gente dizer se esses seres são de planetas diferentes, ou se são manifestações diferentes da mesma coisa, entendeu? É tudo muito escorregadio na ufologia. Sim. Ô Chico, só para localizar nossos leitores e internautas, foi uma das abduções que disseram a você que você seria a reencarnação de um reptiliano. Você pode contar pra gente como foi essa experiência especificamente? Sim, na terceira vez, mais ou menos, que eu tive experiências fortes,
veio era uma espécie de uma imagem de uma base subterrânea, eu acho que é na Terra mesmo, e tinha assim, uma caverna, digamos assim, de onde saiu de uma sala, saiu uma fêmea reptiliana, você via que era parecia um dinossauro a cara dela, mas ela era fêmea, eu sabia que era fêmea. Sim. E aí ela sentou perto de mim, sentou na minha frente e falou assim, olha, eu sinto muita pena de você, porque você está nessa forma humana, mas logo um dia, né, você vai morrer e você vai voltar para nós, para sua verdadeira forma, a sua verdadeira beleza, você tá horrível assim. Nossa! Né? Lógico, ela considera o humano horrível, e aí falou assim, você tá horrível, mas isso vai passar, você vai voltar ao normal, você vai ser... Ela me deu um espelhinho, e nesse espelhinho eu via a minha cara como uma iguana, né? Então eu falei assim, isso é você no futuro, isso é você de volta, né? Mas eu falei assim, você tem que esperar a morte natural, porque você está cumprindo uma pena, nascer humano para nós é um castigo. Quando você cumprir a sua pena, você vai voltar para casa, vai voltar a ser como nós novamente, e viver como nós novamente, numa boa. Né? Quer dizer, para eles... Essa é a essência do meu livro, né? Esse é o auge da história, né? Sim. Para eles, a forma humana, então, seria um castigo. Sim, a forma humana para eles não só é repugnante, como é miserável, né? Eles têm uma tecnologia muito superior e uma vida que eles consideram muito mais feliz, né? Que a humana. Sobre essa raça reptiliana, né? Quais as características dessa raça que ela diz que é a sua raça, que você pertence a essa raça? No físico ou no mental? Nos dois. O físico eu acho que tá meio evidente. Reptiliano, réptil, né? Eles são maiores que o ser humano, são mais musculosos que o ser humano, né? Tem a pele nem sempre escamosa, não sempre escamosa. Nem e sempre. nem sempre um focinho, nem sempre um rabo, tem variantes, tá? Sim. Varia um pouco sem rabo, com focinho, cara mais chata, tem, entendeu? Diferentes subespécies dessa raça reptiliana, espécie ou raça, como você queira chamar. Em termos de personalidade, é uma raça meio agressiva, meio belicosa, porque ela tem um cérebro de réptil, né? Então, o réptil, ele não tem a amorosidade de um ser humano. O ser humano, ele é um mamífero, então ele tem uma certa doçura natural. O reptiliano é muito mais duro e muito mais territorial do que um humano, tá? Por outro lado, eles têm uma mente mais racional, mais lógica, entendeu? Que resolve as coisas com mais facilidade. Ele é mais astuto, e com menos compaixão, digamos. Sim. Né? É uma espécie mais astuta. Mais astuta e mais violenta. Astuta e violenta. Mais violenta. Talvez não assim, gratuitamente, ou não de uma forma descontrolada, mas quando eles querem fazer um estrago, eles fazem um estrago bem maior. Entendeu? Ô Chico, eu vi você comentando que os reptilianos são uma espécie que eles já atacaram a Terra várias vezes. Eles sempre disputaram territórios, disputam planetas com os pleiadianos, com os humanoides, né? Essa desavença entre reptiliano e pleiadiano é a base, né? Do que acontece aqui na Terra e nessa região. Né, tem essa história sempre, essa disputa, como se fossem duas superpotências, né, disputando uma colônia. Né? Sim. A Terra é uma potencial colônia deles para fazer parte do império deles. Né? Eu ia até te perguntar isso. O porquê o interesse deles, o interesse deles na Terra. Eles consideram a raça humana, como você falou, até sendo um castigo, né? Mas eles têm muito interesse no planeta em si. Não, e tem interesse da raça humana também, porque a raça humana ela é soberana. Existe uma soberania da Confederação de Planetas que dá à Terra autonomia. Por isso que a Terra não é atacada. A Terra não pode ser atacada, ela é autônoma. Mas, assim, nesse sentido, você não pode atacar a Terra, você precisa conquistar os humanos, vamos dizer, convencer os humanos a aceitar o reptiliano, ou quem for, como líder, né, ou como protetor, e fazer daquilo anexar a um império reptiliano, entendeu?
Isso é por isso que eles negociam muito com governos, com americanos, né? Talvez com os chineses, talvez com os russos, né? É o famoso covenant, é o famoso convênio, né? Uhum. Então, assim, eles oferecem, olha, a gente vai dar tudo para vocês, pode fazer o seu mundo avançar milênios, mas assim, a gente quer que vocês nos devam uma continência, uma obediência, entendeu? Uhum. Com relação à Confederação dos Planetas, que você acabou de falar, ela funcionaria como uma proteção ao nosso planeta, então? A Confederação de Planetas aparece no Star Trek, né, no Jornada nas Estrelas. Sim. Aquilo, Gene Roddenberry se inspirou na ufologia para fazer aquilo. Porque existe uma espécie de Nações Unidas do espaço, né, que determina o que os planetas podem fazer com outros planetas. E principalmente planetas evoluídos podem fazer com planetas mais fracos, que é o caso da Terra. A Terra é um planeta fraco, indefeso. Então, existe uma lei, é mais ou menos como os governos, por exemplo, quando eles tratam de tribos, né, de indígenas. O governo de qualquer país, o governo brasileiro, o exército brasileiro facilmente poderia exterminar os índios, né? Entendeu? Assim, numa tacada só. Mas não pode fazer isso porque existe uma lei internacional que protege, né, essas populações. Então, assim, a mesma coisa acontece no espaço. O humano também é um bichinho indefeso pro reptiliano ou para qualquer outro, entendeu? Por que não entra de sola? Porque existe uma lei que proíbe. Se, caso eles tentassem alguma gracinha dessas, haveria uma retaliação lá, não aqui. Entendeu? Há uma ideia sobre abdução, você até estava contando do teu caso, e é interessante até a gente falar disso, a gente tentar desconstruir. Fulano, as pessoas até brincam, fulano sumiu, foi abduzido, né? Teve um caso, a gente estava conversando essa semana, Chico, um caso muito antigo aqui no Brasil, de repercussão inclusive internacional, daquele escoteiro do Marco Aurélio que sumiu no Pico dos Marins, até hoje não sabem, não encontraram corpo, não encontraram vestígio de assassinato, fizeram uma busca por mais de 2 meses naquele local, inclusive até um sargento que estava coordenando as buscas, disse que se alguém tivesse perdido uma agulha naquele local, eles teriam encontrado. E aí surgiu-se uma das teorias de que ele poderia ter sido abduzido e não voltou mais. E você estava conversando comigo, Chico, que não é bem assim, né? Que os extraterrestres, eles não querem abduzir a gente e ficar com a gente lá, não é isso? Olha, se ele foi levado por um ET e não trazido de volta, nunca mais, seria uma exceção muito rara. Tá? 99% das vezes as pessoas são levadas para a nave, examinadas, ou eles colhem material genético, sêmen, óvulo de ser humano, tiram sangue, estudam genoma, tiram amostra de cabelo, não sei o que, fazem teste psicológico e devolvem. Entendeu? Quase todos os casos que eu conheço são assim, principalmente com Gray. Né? Não existe o interesse deles de levar um ser humano para ficar no zoológico lá, ou ser um pet deles, não existe isso, tá? A única coisa que eu posso dizer, no caso desse menino, né, se foi abdução extraterrestre, ele teria talvez vindo a falecer na nave, morreu, e os ETs jogaram fora e no mar, sei lá, vamos dizer, né? Pode acontecer do garoto não resistir a morrer do coração na situação, né? Eu já vi casos de pessoas que infartaram, isso me ocorreu outro dia. Eu sei de casos de pessoas que infartaram vendo o disco voador, ou vendo ET, tiveram um ataque cardíaco e vieram a falecer. Eu conheço um caso. Então, por exemplo, poderia acontecer do menino morrer na situação e eles não devolverem o cadáver para não dar a pista. Ou, numa exceção muito grande, terem levado embora. Embora, assim, eu diria que existem casos de pessoas que foram embora de vez e nunca mais voltaram. Lógico que quando a pessoa desaparece por completo, fica difícil dizer se foi por ET ou por qualquer outra coisa. Por exemplo, eu conheço um delegado que falou que na cidade dele tinham sumido naquele ano 60 pessoas. Pode ser tudo. Pode ser que a pessoa encheu da mulher e foi embora.
pode ser vingança numa cidade distante, pode ser sequestro para vender órgãos, né? Pode ser tudo, pode ser briga de gangues, nunca sabe, né? Sim. E numa dessas hipóteses, eu diria mais remota, seria o ET levar embora, mas não é do costume deles. Muitas pessoas falam assim, eu tenho medo que eles não me devolvam. Devolvem. Infelizmente devolvem, porque se fosse levar embora e não levasse mais, queria eu ir embora, mas não é procedimento, entende? Infelizmente eles devolvem a gente para essa coisa aqui. Existe algum critério, né, para que eles escolham alguém para ser abduzido? Por exemplo, eu já posso ter sido abduzido e não saber? Pode. Muita gente não foi abduzida e não sabe, mas ela geralmente tem aqueles sonhos estranhos, umas coisas meio insólitas, umas sensações, umas fobias esquisitas quando fala desse assunto, já a pessoa fica muito nervosa, entendeu? Mas assim, de uma forma geral, tem dois tipos de escolhidos, tá? No caso do Gray, ele escolhe sempre, nunca falha, pessoas de uma grande fertilidade e de uma genética muito forte, muito resistentes, tá? Então eles pegam pessoas para fazer híbridos com outros seres, misturar com a raça deles, e eles pegam um ser humano que seja especificamente, tem um sistema circulatório, respiratório, reprodutivo, excelente, entendeu? Não é QI não que eles procuram um corpo físico, não precisa ser inteligente não costuma ser. Pode ser, mas não costuma ser, nem sempre. Então, assim, é para fazer, é como se fosse uma espécime muito saudável da espécie humana. E outros casos são os casos de ETs que buscam contato mais mental. Aí a pessoa ou é reencarnação de ET, ou ela tem uma espiritualidade mais desenvolvida, ou ela é reencarnação de ET, aí tem uns critérios meio nebulosos que são deles, que a gente não sabe. Porque eles consideram aquela pessoa interessante, né, intelectualmente. Mas existe, vamos dizer, a abdução mais grossa, que é aquela abdução para fins reprodutivos, onde é escolhido o espécime humano saudável, e existe aquela abdução mais... aquela abdução, aquele contato, mais contato mesmo, quando o ET fala com a pessoa e tem uma espécie de diálogo, né? Diálogo cósmico, por isso que eu tenho um problema com esse nome, né? Entendeu? E a conversa é mental, é telepaticamente, né? Telepático, às vezes a pessoa tem a sensação de que é verbal, mas aí não lembra não lembra do ET abrir a boca, é gozado isso. A telepatia é tão nítida do ET, o ET fala tão nítido que é como se fosse um rádio na sua cabeça. Então, muitas vezes a pessoa tem a sensação de ter ouvido falar, entendeu? Fala assim, não, ele falou comigo, ele falou sim, falou com voz, mas na verdade foi uma emissão, é um rádio, digamos assim. Existem as espécies também que são maldosas, né, Chico? Eu diria que a gente tem uma noção de bem e mal muito fundada no cristianismo, né? E o cristianismo no zoroastrianismo, né? O bem e o mal separados, né? Mas, na verdade, todos os extraterrestres são também seres vivos, né? E eles têm suas intenções, né? Nem sempre boas, né? Pode ter intenção de roubar, pode ter intenção de escravizar, pode ter intenção de zoar com pessoas, fazer brincadeira, entendeu? Assustar. Então, assim, por exemplo, na verdade, não é que eles são bons nem maus, eles são como a gente. Eles têm diferentes intenções dependendo daquela nave, daquele capitão, daquele time, né? Não existe uma espécie, assim, 100% malévola, não é isso, mas vai variar, é como um carro, né? Por exemplo, para um carro para você na estrada. Você não sabe se aquela pessoa é boa ou má. Quer dizer, se ela quer o seu bem ou o seu mal, eu poderia dizer assim. Se ela vai lhe fazer mal, né? Chico, agora uma pergunta mais pessoal. Você acredita que você de fato seja a reencarnação de reptiliano?
Você sente alguma coisa diferente em você, no teu corpo, na tua mente? Algo que te faça acreditar nisso? Ou você está esperando quando chegar a tua hora de morrer, que você viva muitos e muitos anos, claro, para você descobrir se era verdade ou não? Bom, eu espero não ter sido enganado, né? Eu acredito sim que aquilo é verdade e que eu vou morrer. E segundo ela, eu tenho uma escolha, né? Existe essa escolha que é sagrada, a escolha de continuar humano ou de ir embora com eles, né? Isso acontece na hora da morte, depois da morte, né? Essa é uma escolha do espírito, né? Sim. Lá eu vou saber a real. Eu acredito que sim, eu acredito que eu fisicamente eu não tenho nada de diferente, tá? Existe uma confusão, as pessoas fazem confusão de ter alma extraterrestre, ter reencarnação e ser híbrido, que seria uma coisa diferente. Se eu tivesse escama, se eu tivesse órgãos diferentes, Sim. né? Seria híbrido, né? Seria um não humano, praticamente, né? Um ET na Terra. Não é o meu caso, e acho difícil uma pessoa, um ser desses, morar na Terra por muito tempo, porque seria descoberto. Eu vou no médico, tiro exame, eu tenho um fígado, um rim, normal. Tá? Agora, por exemplo, na personalidade, sim, a minha personalidade, a personalidade das pessoas que estão nessa situação, costuma ser diferente. A gente não acha graça em coisas que os humanos acham graça. É gozado isso. Por exemplo, um traço comum entre todas as reencarnações extraterrestres que eu conheço é o tédio profundo, entendeu? Um profundo desinteresse pela vida aqui. Entendeu? Tipo assim, putz, que saco, entendeu? Tudo que para o ser humano é fabuloso, sucesso, carreira, aceitação social, casar, ter filho, nada disso tem interesse, né, para nós. Status, né? Mas mais assim, por exemplo, os valores humanos, né? Tipo assim, ficar super feliz porque casou, fica super feliz porque teve um filho, ficou super feliz porque comprou um carro novo, né? Isso aí para nós é meio... Eu mesmo, por exemplo, assim, coisas assim, ir a um país diferente, comer uma comida diferente, tal, entendeu? Legal, interessante, bonito, né? Mas não tira um tédio, um tédio intenso, profundo, que todas as pessoas que têm relação com o ET têm, entendeu? Uma sensação assim de que a vida aqui não é interessante e que ela é limitante. Mais ou menos como um presidiário numa cela. Entendeu? Entendi. Ele pode brincar, pode se divertir, pode fazer um joguinho, pode ver uma TV, mas ele sabe que ele não pode sair daquela cela. Entendi. E a sensação de estar numa cela é muito forte em quem tem esse tipo de situação. Entendeu? De falar assim, poxa, eu gostaria de ir embora, gostaria de ir para o espaço, gostaria de poder sair desse corpo, gostaria de poder voar, gostaria de poder eventualmente até morrer e nascer em outro lugar, entendeu? Deliberadamente, entendeu? Mas você não pode nada disso. Você está preso aqui agora, você tem que acordar, levantar, pagar imposto, trabalhar, entendeu? Você não tem uma escolha. Entende? Você falou que essa escolha ela surge quando você morrer. No momento que você morre, você escolhe se você permanece humano ou você volta à sua espécie. Você já tem essa decisão quando isso acontecer? Não, porque eu não tenho uma noção, eles não me explicam como é o mundo reptiliano, né? Eles não mostram. Você fala, é lindo, maravilhoso, você vai adorar, mas eu não lembro, né? Existem umas coisas que quando a gente está vivo, entende? Isso é um conceito meio espírita, mas também no hinduísmo também existe isso. Você esquece, né? Suas vidas passadas, você esquece. Então você não tem condição, você não tem juízo para saber que você quer ser isso ou aquilo. Entende? Por exemplo, você fala assim, existe um esquecimento que é próprio do corpo, né? Então, por exemplo, inclusive meu livro foi considerado até por algumas casas um livro espírita, porque existe a questão de que você desencarna ou morre, como queira, entendeu? E que você tem uma lucidez maior. Então, eu não me atreveria a dizer hoje, eu fiz a minha escolha, entendeu? Seria assim, para puxar o saco deles? Não sei, não sei como é que é, entendeu? Eu acredito que se eu sou reptiliano, eu vou preferir ser reptiliano novamente, né? Sim. Mas, assim, ela falou assim, você tem a escolha, né? Essa escolha é dada.
né? Ela é de direito de todos. Porque existem pessoas que são reencarnação de Grey, reencarnação de insetoide, reencarnação de não sei o quê. Entendeu? Tá. Então, isso não é uma prerrogativa só minha, isso não é uma exclusividade, isso é um direito de todos que estão nessa situação. Se eles vêm para a Terra voluntariamente para ajudar, ou se eles vêm como presidiário, seja como for, cumpriu o tempo, ele tem a escolha. Tem as pessoas que acreditam, né, na sua história, acreditam na sua versão, tem as pessoas que não acreditam, e às vezes até pelo fato de não conhecer o assunto, né, até tiram sarro e tal. Você, Chico, me parece que lida muito bem com isso. Você não dá muita importância para as pessoas que até zombam da tua história, né? Você lida muito bem com isso. Eu não posso fazer nada porque eu não posso provar nada, entendeu? E existe a liberdade de crença, entendeu? Se alguém chega para mim e fala assim, olha, eu sou evangélico, eu vi um anjo, entendeu? Ela é evangélica, ela viu um anjo, quer dizer, tá na crença dela. Eu sou muçulmano, eu vi Alá, ela viu Alá. Entendeu? Então, por exemplo, eu tenho o mesmo direito de acreditar em ETs e no que eles me disseram, que as pessoas têm direito de acreditar nas suas religiões e nas suas crenças espirituais. Eu acredito em Saci Pererê, eu acredito em Mulação Cabeça, eu acredito no que ela quiser, né? Então, assim, eu parto do princípio que existe a liberdade de crer e a liberdade de descrer, né? Assim como tem coisas de outras religiões que não me atraem, né? Eu também tenho, se você me convidar para certas religiões, eu vou dizer assim, não, essa religião não me interessa. Entendeu? Sim. Não me agrada, não me convence, né? Para mim, aquelas pessoas lá estão iludidas, entende? Então, eu tenho o mesmo direito e elas têm o direito também de não acreditar em mim. Aliás, eu sou muito cegado com essa coisa de gente que não acredita, porque essas pessoas que não acreditam também talvez não tenham nada a ver com o assunto. As que acreditam são as que me interessam, entendeu? Porque eu estou discutindo com pessoas que acreditam. Porque não acreditam, pode ver um programa qualquer de televisão, fazer outra coisa, né? Eu não tenho obrigação de convencer a humanidade da minha... nenhuma religião do mundo, ou nenhum filósofo, nada, obteve unanimidade, né, no planeta. Não existe isso, né? Eu só deixo meu recado para aqueles muitos que se sentem na minha situação. Tem muita gente que me procura, e é sempre a mesma história. Eu tenho aquele tédio, eu me sinto mal, não sei o quê, eu não pertenço aqui, eu quero só morrer, já antes que as pessoas podem se matar, entendeu? É sempre a mesma história. Nós devemos temer, nós, seres humanos, temer os extraterrestres, ou nós, seres humanos, devemos ter mais medo de nós mesmos, Chico? O extraterrestre não vai fazer nada com o ser humano. Infelizmente não vai fazer nada, tá? Porque a confederação ela tem a lei da não interferência. Isso que exatamente como está no Jornal das Estrelas. Aquilo ali é perfeitamente didático. Se tem a não interferência, nada vai acontecer ao ser humano. Nem para bom, nem para mal. Eles nem vão ajudar, nem vão atrapalhar. Infelizmente, a gente deixa... Eles dão aquela palhinha de aparecer, de deixar as pessoas verem, entendeu? Mas não passa disso, também o contato não se aprofunda muito além disso. Eu mesmo nunca recebi informações ou instruções importantes deles, me dizendo, olha, funciona assim, a nave funciona assado, a gente não sei o que, nosso mundo, o seu mundo melhoraria nisso, isso. Não falam, porque tudo que eles falarem pode contaminar o processo de evolução humana. Então, assim, eles têm que ser muito, muito, muito cuidadosos com o que eles vão falar para o ser humano, de não influenciar a humanidade de uma forma... Nossa, a gente existe, mas é só isso que você vai saber. Entendeu? Ou que você, por exemplo, por exemplo, no meu caso, um dia você vai viver entre nós, mas depois de morrer, não mais esse mundo, não mais esse corpo... Entendeu? Eles não deixam as coisas se misturarem. Existe um livre-arbítrio do planeta Terra que eles respeitam, entendeu? Pela confederação é decidido dessa forma. Entendi. Entendeu? Que a Terra não pode ter intervenção. Talvez em outros lugares eles façam intervenção, aqui não. Então, assim, não vai existir contato aberto, eles não vão passando para a Casa Branca. Se tiver uma guerra nuclear, vai ter a guerra nuclear. Se tiver
doenças terríveis, vai ter doenças terríveis, se tiver terremotos, vai ter terremotos. A única coisa que eles protegem a Terra, o que eu sei, é de meteoro. Eles não deixam o meteoro cair. Olha que interessante. Entendeu? Porque eles podem desviar o meteoro, por isso que não caiu até hoje, entendeu? Porque aí, no caso, não é interferência na espécie, é só a manutenção da biosfera. Entendeu? Na verdade, assim, Chico, a gente pode dizer que se alguém for destruir a Terra, é o próprio ser humano, né? E se isso acontecer, é um direito, é engraçado isso. Eles entendem isso como um direito. Sim. Direito de se autodestruir. Como, para eles existe o direito de você se matar. Sim. Chico, o papo tá muito bom, você fala super bem, a gente tá adorando a conversa. A gente vai precisar encerrar, só que a gente vai ver a possibilidade de você voltar numa outra data para a gente falar sobre alguns assuntos mais especificamente, tá bom? Alla prochaine, tudo bem, vamos lá. Chico, obrigado por ter aceitado o convite, foi uma honra ter você aqui. O papo realmente foi muito, muito legal. Igualmente, obrigado. Nós que agradecemos. Essa foi mais uma edição do Diário Online. Essa entrevista e outras notícias vocês podem conferir no site www.diariodolitoral.com.br e também nas redes sociais do jornal. Até a próxima. Tchau.